Segunda-feira, 4 de abril de 2016. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Um novo medicamento para tratar pessoas com diabetes tipo 2. A pesquisa está sendo feita com pacientes pelo Hospital São Vicente de Paulo. O trabalho é realizado pela Escola de Autistas em Passo Fundo. A primeira conferência da comunidade senegalesa do Rio Grande do Sul, que aconteceu em Passo Fundo e neste fim de semana. A gente mostra também a nova casa do Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, que abriu as portas ontem em um jogo amistoso com o Grêmio. E ainda um jogo de estratégia. Nós vamos conhecer o xadrez com a ajuda de campeões passofundenses. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Um estudo que está sendo feito em Passo Fundo busca melhorar a qualidade de vida de pessoas com diabetes tipo 2. Esta pesquisa está analisando pacientes que usam a insulina por pelo menos um ano. O projeto é da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital São Vicente de Paulo. Uma doença que merece cuidado. Quem tem o diabetes tipo 2, o organismo produz insulina, mas ela não exerce a função adequada, alterando os níveis de glicose do corpo. O diabetes tipo 2, que é 90% dos casos, quer dizer, a grande maioria, ele ocorre depois dos 40 anos, na maioria. E acomete mais pessoas que tenham antecedentes familiares com diabetes e que sejam gordos, principalmente na região da barriga, gordura abdominal, mas parece que a diabetes está aumentando à medida que as pessoas deixaram de comer em casa a comida feita, o arroz, o feijão, verdura, legume, fruta, e passaram para comer fast food e estão se fazendo menos exercício. O Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, através da Unidade de Pesquisa Clínica, está realizando estudos sobre novos medicamentos para o tratamento do diabetes tipo 2. E para produzir a pesquisa, o hospital está procurando pacientes adultos que tenham a doença e que usam insulina há menos de um ano. É uma pesquisa que ela é o que a gente chama de um estudo observacional, então são pacientes que a gente não vai haver uma intervenção específica no tratamento deles, e sim um acompanhamento, uma orientação. Fizemos pesquisas com medicações novas que estão sendo testadas e depois de, se bem aprovadas, elas entrarem no mercado, né? Cada medicação tem um efeito, uma atua no fígado, outra atua no esvaziamento do estômago, outra atua na perda de glicose pelos rins. Então a gente está procurando fazer estudo de cada uma especificamente e ver se tem algum efeito protetor sobre o paciente com diabetes. Porque o paciente com diabetes tem um risco cardiovascular aumentado. Ele tem maior risco de ter infarto, derrame, doenças circulatórias. Esse é um projeto multinacional, realizado em vários lugares do Brasil e do mundo. Os voluntários que participarem serão beneficiados. A vantagem para esse paciente ao entrar no projeto de pesquisa ele vai ganhar alguns exames específicos, né, exames de glicemia, algum acompanhamento específico referente aos exames e o acompanhamento médico, né, em algumas visitas. É um estudo limitado num período de 40 dias. Então, justamente para saber quais são os hábitos desse paciente em relação ao diabetes mellitus e ao tratamento com a insulina. Os pacientes que ingressarem serão avaliados por um grupo de pesquisa especializado e os resultados serão analisados por médicos do Brasil e dos Estados Unidos. Para participar, é preciso seguir alguns critérios. Então, Passo Fundo e região, a gente convida, se tiver pacientes potenciais que tenham interesse. Nós não temos um limite máximo, né? São quantas pessoas tiverem interesse, tiverem benefício para entrar no projeto de pesquisa. Então, os critérios para entrada, né, são pacientes iniciando o uso de insulina há menos de um ano ou agora, estão para iniciar. E tem que ter um valor de hemoglobina glicada, que esse é um exame específico para medir o açúcar no sangue. Então, é um valor máximo de 12.
Os interessados em participar da pesquisa de diabetes tipo 2 do Hospital São Vicente podem entrar em contato por este telefone, 3316 4076. A Secretaria Estadual da Saúde aguarda a liberação das doses de vacinas da gripe A para o dia 15 de abril. A ideia é iniciar a vacinação no dia 25. No domingo foram confirmadas as 2 primeiras mortes por gripe A este ano aqui no estado. As vítimas, um menino de 7 anos e um homem de 35, são de Porto Alegre. A Secretaria pede para que pessoas com sintomas não procurem por emergências hospitalares. O correto é buscar postos de saúde ou médico particular, se for o caso. Mas o melhor remédio é mesmo a prevenção. Lave as mãos sempre, use álcool gel e mantenha os ambientes arejados. Bom, em 2007, a Organização Mundial da Saúde escolheu a data de 2 de abril para lembrar um Dia Mundial de Conscientização Autista. O autismo é uma síndrome que atinge mais de 2 milhões de brasileiros e 70 milhões de pessoas no mundo. A medicina e a ciência, de um modo geral, ainda sabem pouco sobre o autismo, descrito pela primeira vez em 1943, mas incluído na classificação internacional de doenças da OMS somente em 1993. Passo Fundo tem uma escola municipal de autistas e a gente vai conversar com o professor Cleiton Bona, que faz parte do quadro de professores dessa escola, também professor aqui na UPF. Professor, seja bem-vindo ao UPF TV em um mês de muita luta, de muita conscientização. Muito obrigado. Professor, essa escola existe em Passo Fundo há cerca de 10 anos e hoje atende a quantas crianças, adolescentes e adultos? Muito bem, a escola ela é pública, ela é uma escola municipal, poucas no Brasil têm registro sobre isso. Ela atende aproximadamente 60 alunos, divididos em 2 turnos. Turno da manhã envolve as crianças de 5 a 11, 12 anos de idade. E à tarde, daí são os maiores, de 14, nós temos até 39, faz 40 anos, o Álvaro, que todo mundo conhece, né? Então são 2 grupos em 2 turnos que a gente atende essas crianças e adolescentes e jovens adultos. Destes quase 60 usuários da escola de autistas, alunos, quantos estão na escola regular também, professor? Todos que estão no turno da manhã, eles estão incluídos. Né? E essa já é porque são crianças, e a criança, quando a gente trabalha com a questão da neuroplastia, quanto mais cedo se trabalha, mais cedo eles aprendem e eles têm um recurso para aprender. Já os do turno da tarde, eles já estão há mais tempo com essa síndrome e que foram começados a trabalhar muito tarde. Então, esses não tem como ser incluídos nas escolas, né? E a gente aí faz um trabalho de oficinas com eles diferentes para atendimento individual e em grupo. Bom, você falou aí no Álvaro, e falar de autismo em Passo Fundo e falar do Álvaro também é levar muita esperança às famílias. O Álvaro tem, inclusive, carteira de motorista, não é, professor? Sim. Ele já esteve aqui no jornal conosco também em outros anos. Dirige muito bem, tem um domínio muito bom da fala, da oratória, da conscientização, né? Faz atividades dentro aqui da UPF também, é auxiliar na ecoterapia, nos ajuda também no projeto da piscina aqui dentro da universidade. Então, ele, além de ser nosso aluno, ele nos auxilia nos nossos trabalhos e isso é importante. Fazer a valorização do autista, isso é super importante, e mostrar para os pais que pode ter e que eles têm capacidade de usufruir e condições de até exercer um trabalho, né? Bom, tudo depende do diagnóstico, que é complexo, mas precisa ser feito o mais rápido possível. A partir de que idade a criança já pode, professor, o médico já pode dar um diagnóstico de autismo? Geralmente, uma média é próximo dos 3 anos de idade, que daí um grupo de médicos chega a um consenso que a criança faz parte do transtorno do espectro autista, né? Mas hoje em dia, já com 1 ano e meio, 2 anos de idade, já estão sendo diagnosticados. Quanto mais cedo, melhor. Quais são os sinais que as famílias podem ficar atentas e que uma criança com autismo apresenta? Geralmente os sinais de comunicação e comportamento. Então, os sinais de comunicação, muitos têm a oratória com alguma dificuldade, outros não falam e nunca vão falar, né?
E a parte comportamental, tem comportamentos inapropriados para determinados lugares. Então o pai e a mãe tem que ficar observando. Às vezes o pai e a mãe não conseguem enxergar isso, tem que vir uma opinião, uma indicação de alguém de fora. E às vezes para o pai e para a mãe isso não é muito agradável de receber essa notícia. Mas que se recebido, tem que o mais rápido possível procurar ajuda. Porque vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. Com certeza. O próprio pediatra é também uma referência, alguém que os pais podem se aconselhar com relação ao comportamento da criança. Geralmente a gente indica, além do pediatra, um neuropediatra que tem uma conscientização maior da síndrome, do TEA, né, do transtorno do espectro autista, e daí vai indicar possíveis parte de medicação e a parte de acompanhamento. O que de mais importante pode ser dito, professor, para a gente encerrar aqui a entrevista e para a gente contribuir com esse processo de conscientização que toda a comunidade precisa? Cada vez mais está crescendo, né, o autismo dentro da nossa sociedade. E eu faço um pedido, uma solicitação que a comunidade, a sociedade em si, aceite que o principal problema de qualquer pessoa que tem alguma deficiência, alguma especialidade, é a aceitação. Então eu peço para a sociedade que realmente aceite os autistas que estão surgindo e esses autistas que já estão aqui na sociedade. E aí sim vai ter uma interação muito melhor entre família, professor, aluno e toda a sociedade em si. Professor, muito obrigada pelas informações aí, que sigam as lutas de vocês nesse intenso mês de abril. Com certeza, muito obrigado, eu agradeço. Bom, Passo Fundo foi sede da primeira Conferência Cultural, Religiosa e Política da Comunidade Senegalesa do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no final de semana, reuniu mais de 400 senegaleses de diferentes partes do estado e também de Santa Catarina. O encontro foi motivado pela vinda de um importante líder religioso islâmico que espalha a mensagem de paz mundial. Eles vieram de 16 cidades do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Foram mais de 400 que participaram da primeira Conferência Cultural, Religiosa e Política da Comunidade Senegalesa do Rio Grande do Sul. E Passo Fundo foi a sede para um dia inteiro de programação que envolveu leitura de poemas místicos, do Alcorão e orações musicadas. O encontro busca manter as relações religiosas e afetivas com o Senegal e teve como principal motivação a vinda de um grande líder religioso. Serigne Mamemour é neto de Serigne Touba, que foi o fundador do muridismo, que considera Cheikh Ahmadou Bamba o grande mensageiro de Deus. O pai dele foi uma pessoa que andava no mundo inteiro para trabalhar com religião. Ele já foi no mundo inteiro. Quando o pai dele faleceu, ele continua fazendo esse trabalho. Ele é uma pessoa muito importante para nós. Ele veio aqui no Brasil para visitar a gente, para fazer parte da cidade, para conversar com a prefeitura, para ficar junto com nós, para ajudar. Serigne atua em conferências nacionais e internacionais e faz parte do Conselho Superior para Assuntos Islâmicos no Egito desde 1997, além de organizar a cada ano a celebração do Bamba Day, Dia de Bamba, em países como Estados Unidos, Itália, Espanha, França e mais recentemente no Brasil. Também esteve em Passo Fundo para uma integração interreligiosa no município e no estado. Esta visita aqui hoje em Passo Fundo, particularmente em Brasil, é a segunda vez que ele veio em Brasil. Porque faz muito tempo que ele está fazendo esse trabalho, visitar os africanos, visitar os senegaleses, onde que eles forem no mundo. Começaram esses trabalhos e essas viagens na Europa, na América e segunda vez aqui na América Latina. Ele está aqui no primeiro lugar para visitar seus discípulos. É uma visita de trabalho da integração da imigração para ver como estão os senegaleses aqui, como eles estão participando no socioeconômico da cidade de Passo Fundo.
O encontro é feito para levar uma mensagem de paz e fraternidade entre os povos. Depois do intervalo, a gente mostra a nova casa do Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, que abriu as portas ontem em um jogo amistoso com o Grêmio. Nós já voltamos.